Olá, que bom que você está aqui com a gente para mais uma edição do Pode Saber Mais Unicorp, que hoje traz a nossa desembargadora Nájila Maria Salles Brito, uma magistrada que tem uma forte e importante atuação em defesa da mulher, integra uma rede de proteção e muito obrigado por estar aqui hoje, desembargadora. O prazer é todo meu, porque quando nós falamos de mulher, estamos aí para comemorar o dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, temos que falar de tudo que conseguimos até agora e deixar até, quem sabe, um pouquinho de lado aquela tristeza de ser essa data, né, que foi instituída pela ONU em razão da morte de mais de 120 mulheres que foram incendiadas numa indústria têxtil, né? E exatamente porque elas pleiteavam direitos iguais aos direitos dos homens, de trabalhar 8 horas e de receberem os mesmos salários. Até parece que a gente continua falando a mesma coisa, Pois é, tanto tempo depois, né? pois é, essa igualdade é necessária Necessária. e, como a senhora bem disse aí, é bom a gente também celebrar hoje algumas Celebrar. questões e uma delas é a eleição da senhora como presidente do Colégio de Coordenadores da Mulher em situação de violência doméstica e familiar do Poder Judiciário. A senhora foi eleita presidente desse colégio em dezembro de 2024, durante a realização do FONAVID, que é o Fórum Isso, Nacional de Juízes e Juízas, isso. de valorização doméstica e familiar contra a mulher. E eu queria que falasse um pouco dessa eleição, o que é que isso representa, e da É. posse, que vem em breve, não é isso, desembargador? Após mais de 12 anos como coordenadora da mulher aqui do estado da Bahia, mas já assim, muito conhecida e com muitos amigos aí no Brasil todo, Sim, que trabalha nessa matéria de proteção à mulher, fui eleita a presidente desse órgão colegiado. E é muito interessante porque esse órgão participa de muitas decisões, seja em reuniões realizadas no Ministério das Mulheres, seja no próprio CNJ, seja visitando os colegas nas suas coordenadorias, fazendo os FOVIDs, que são os fóruns de violência doméstica estaduais. Nós estamos sempre juntos, sempre discutindo, além de ter um WhatsApp só do COSEVID, que é o Colégio de Coordenadores Estaduais do Brasil, né? isso. Coordenadores da Mulher. E foi, não é que tenha sido uma surpresa, porque eu já era a Sim, vice-presidente e já se falava muito eu aceitar essa presidência. E foi com muito orgulho, né, que teve essa eleição à unanimidade de votos. E eu vou seguir aí com uma equipe muito boa, que sempre está renovando, né, por um ano e tem que ser um tempo curto mesmo e não ter reeleição, porque não deixamos de receber os processos, de ter sim. os outros afazeres, né, A que atividade gigante tanto continua. lutamos aí, né, seja na rede de proteção, com todas as comissões também aqui do nosso tribunal, porque além de ser coordenadora da mulher, eu sou ouvidora da mulher, eu sou também a supervisora da Comissão da Participação Feminina no segundo grau, que eu incentivo as colegas a se Sim, inscreverem para serem desembargadoras e também as servidoras para disputarem cargos, para aparecerem, para mostrar todo o seu potencial, independentemente, né, de ser mulher, de ser servidora, ou de ser uma juíza de primeiro grau, todas são muito boas no que fazem, muito competentes, passaram por concursos dificílimos, disputando, né, em grau de igualdade com os homens, porque nunca existiu cota para mulheres. sim. Na cota para a mulher não Então, as teve. mulheres estão ali com todo o direito de estar sentada naquela cadeira. E, além disso, ainda participo de uma comissão que eu gosto muito também, que é contra a violação dos direitos humanos. Aí eu Sim. participo como membro, e nesse período do ano passado, 2024, foi interessante porque fomos procurados por pessoas que compõem uma comunidade muito grande que está crescendo, que é da religião Bahá'í. E eles têm um templo lindo, lindíssimo lá em Jerusalém, eu cheguei a conhecer. E eles procuraram o tribunal como uma das portas para discutir a dignidade da pessoa humana, com foco naquelas pessoas que são hipossuficientes. Fizemos 3 encontros, eles ficaram muito felizes e nós também, porque
como se confluíssem assim, os interesses comuns. Perfeito. E ainda falando sobre a eleição desembargadora, a posse vai ser agora no início de abril, não é isso? Eu queria que a senhora me falasse um pouco dos convidados, Exatamente. como é que vai ser isso, o que Até representa. porque eu preciso convidar, né? Sim, Todos os colegas que puderem participar, todas as pessoas amigas, todos que fazem parte dessa rede imensa, né? Que é a Rede de Proteção à Mulher, que a sociedade civil também faz parte, e que, se puderem, venham ao nosso tribunal, porque é um convite aberto. O tribunal, aliás, está sempre de portas abertas, né? Nesses eventos todos que fazemos. No dia 3 de abril, nós convidamos a conselheira do CNJ, Renata Gil, que fará uma fala e haverá essa posse com a presença dos coordenadores de outros estados. No dia seguinte, continuamos pela manhã com a reunião de todos os coordenadores, será quando aqui discutimos aqui no tribunal, aqui no no tribunal. auditório, né? Vai ser no auditório a posse. No dia seguinte pela manhã, como todos vão falar sobre as suas coordenadorias, os seus problemas e as suas soluções, porque a gente vai assim pescando as boas práticas de cada Sim, estado. Isso é muito importante. Então, vamos fazer no nosso pleno, porque ali tem o tá. microfone, e são apenas 27, né? Porque são 26 estados e o Distrito Federal. E à tarde, eu fiquei muito feliz porque a ministra Maria Elizabeth Rocha, já vai ser a presidente do Superior Tribunal Militar, porque ela foi eleita agora recentemente, toma posse no dia 12, lá em Brasília, ela aceitou vir fazer uma palestra sobre essa temática, né? Tão espinhosa, que as mulheres alcançarem esse lugar ao sol, digamos assim. E também a desembargadora Salise Sanchonete, que é uma desembargadora que fez parte do CNJ como conselheira, e foi da gestão dela que veio a resolução 525 do CNJ, que alterou a resolução 106 também do CNJ, que trata sobre as promoções. E com isso criou uma lista exclusiva de mulheres para aqueles estados que venham a ter menos de 40% de mulheres desembargadoras, o que não é o nosso Não, é o caso. nosso caso. Aqui nós temos mais de 40% de mulheres, porque só conta aquelas oriundas da carreira. Tá, Não conta entendi. do Ministério Público, e aí baixaria Do bastante, quinto, né? porque atualmente somente eu represento aqui, como mulher, o Ministério Público, os outros são homens, e na OAB nunca veio uma representante da OAB pelo Quinto Constitucional. Então precisamos mudar tudo isso, porque a regra é para todos, né? Claro, claro. E quando a senhora puxa esse tema, e me ocorre aqui que, na verdade, se trata de uma ampliação da rede de proteção, né? Que nós falamos Exato, dentro exato. do judiciário, que está se organizando para tentar coibir, amenizar toda essa violência doméstica, e essa troca de experiências me parece bem interessante. Você traz uma coisa muito interessante que vale a pena dizer aqui. Essa ligação do Tribunal de Justiça, por meio da sua coordenadoria, por meio da sua ouvidoria, com a rede de proteção. Nós fomos uma das coordenadorias da mulher que, numa pesquisa da USP, foi colocada como as melhores coordenadorias nesse trato com a sociedade civil. Sim, É como se dissesse assim, o tribunal efetivamente abre as suas portas para que as pessoas que precisam adentrem, não só aquela vítima da violência doméstica, como as professoras, as pesquisadoras, sim. o Ministério Público, a Defensoria Pública, a OAB, todos vêm sempre unir esforços nessa área de proteção à mulher. E também, desembargadora, queria que a senhora pudesse falar rapidamente sobre algumas outras ações que vêm acontecendo, como, por exemplo, a violência digital. Como é que isso, como é que a coordenadoria tem observado esse fenômeno recente, digamos assim? A violência digital, ela atinge, assim, olha, mais de 80% dos casos, eu já fiz essa pesquisa, 86% dos casos, as vítimas são mulheres. Mulheres. E eu me perguntei, inclusive eu tenho um artigo
publicado nessa coletânea de artigos que o Tribunal de Justiça resolveu publicar para distribuir com juízes, distribuir também com quem se interessar. Então, algumas pessoas pedem, alguns servidores e servidoras, e nós estamos distribuindo para todos, porque foi o tribunal que assumiu a impressão desses artigos. E nesse artigo, que foi objeto de uma palestra que eu fiz, até numa mesa em que tinha o ministro Ribeiro Dantas, né? E foi muito interessante, porque cada um falando sobre o mesmo tema, cada um falou uma coisa. E o que é que me surpreendeu? Primeiro, que praticamente, né, quase 90% são vítimas mulheres. Segundo, tudo baseado, essa violência é baseada, na maioria desses crimes, na questão da cultura patriarcal, em que o homem pode tudo e a mulher não pode nada. Eu até terminei a palestra perguntando assim: por que que o nude masculino não choca? Por que o nude masculino não diminui aquele homem que está ali, né? Sim. E a mulher sofre tanta coisa, né? Que todos têm conhecimento. Então, nós temos a sextorção, os diversos crimes, né? Estupro, que falam digital, que eu digo que o estupro é muito real. Porque quando aquela pessoa que está por trás da câmera e que uma jovem, ainda adolescente, pensa que é um artista que ela ama, ou que é alguém que ela quer se relacionar e que se encantou pela internet, né, via as redes sociais, e que, na verdade, são criminosos que estão ali por trás. E que, à medida que ela vai ousando, assim, no sentido de atender um pedido, por exemplo, de uma foto, né, uma nude, e ele consegue, né, captar aquilo ali, passa a fazer chantagem, e aí obrigando que ela faça atos que ela não faria normalmente, que fere, né, fere o seu físico e a sua alma. E aí eu digo que esse estupro é muito real, né, é o estupro digital. Quando também consegue, por meio de computadores, de celulares, de alguma forma, capturar fotos que estavam ali Sim. sem consentimento. Tudo que eu estou falando é sem consentimento. E então colocar essas fotos, né, jogar nas redes sociais. Isso pode significar até uma vida. Sim. Já tivemos adolescentes que tiraram a própria vida pela Vergonha. vergonha, porque em menos de 5 minutos, toda a família já toma conhecimento e toda, por que não dizer, o mundo inteiro que entrar, que tiver acesso, vai ver aquela situação. Eu conheci uma jovem que ela passou por uma situação dessa, e ela filha de pai magistrado e mãe professora universitária, e ela teve que sair do local onde morava. E era assim, eu digo que ela era a face da tristeza. E essas fotos provavelmente foram obtidas quando ela encaminhou, porque ela terminou o relacionamento com o noivo, e ela não acredita que tenha sido o próprio noivo, e foi encaminhado aquele computador que deu uma pane para o Hum, conserto. Então, provavelmente durante o ali houve reparo, o acesso e, e disseminou. deflagrou toda essa situação, crime bastante grave, né? Bastante grave. E então, o que a gente quer dizer até também é que esses crimes hoje estão facilmente identificáveis, a autoria e a materialidade. E nós vamos correr atrás, né? Então, são muitas coisas. Fizemos uma discussão aqui sobre o golpista do Tinder, aquele Sim, famoso. documentário, né? Que foi muito interessante. E continua a acontecer. Continua. Primeiro, encantam, né? E aí esse crime é mais praticado contra a mulher, mas os homens também podem ser vítimas. Que a pessoa por trás, ele não está vendo, ele imagina que seja uma pessoa jovem, bonita, etc, etc, né? E, na verdade, ali está alguém muito acostumado a aplicar aqueles golpes. E aí, no caso, elas começam a passar seu dinheiro para aquela pessoa, porque eles dizem que estão precisando para uma cirurgia, precisando para alguma coisa muito grave. Então, muito cuidado com esses golpes também. Pois é, a senhora, ao relatar esse tipo de crime, me faz pensar um pouco também da importância de capacitar tanto os magistrados como servidores diante dessa nova
digamos, explosão de crimes também. Como é Isso. que a senhora vê a importância dessas capacitações que vão sendo ministradas aqui pela Isso, Unicorp? exatamente. São os famosos crimes virtuais, que atingem um bem jurídico tão fortemente como o crime que é praticado no ambiente físico. Então, eu levaria aqui 2 horas Sim, eu falando sei. sobre todos eles, né? Tem muito tempo. Mas é importante capacitar, porque, observe, não é só a capacitação para saber lidar com um celular, Sim. com um computador, com um iPad, com um tablet, com mil e um instrumentos que tem, né? Que nos coloca no mundo, porque esse mundo virtual aproximou muito. E olha, interessante, uma coisa que eu constatei também na minha pesquisa. Às vezes a vítima está num local, aquela pessoa assediadora está num local que eu digo, num país, aqui no Brasil, a pessoa assediadora está em outro país. Normalmente, eu detectei também um caso desse quando ameaçaram uma servidora pública e ela me procurou, porque essa pessoa teria nudes dela. E aí fomos verificando, eu pedi ajuda, né? E aí a polícia pode verificar isso e verificou que aquela pessoa estava mandando tudo aquilo de outro país. Né? Então, veja como nós estamos assim sujeitos. Então, essa preparação, essa capacitação é essencial nos dois sentidos. Precisamos usar a inteligência artificial a nosso favor e Isso. para a nossa proteção. E também o que a gente chama a cabeça dos homens e a cabeça das mulheres, a cabeça do ser humano, né? Principalmente as mulheres, que ainda nessa cultura patriarcal acredita, né, em algumas, acredita em tudo, né? No amor, ela tem uma característica assim as mulheres em geral de querer proteger, de querer encontrar a pessoa ideal. E aí é bom ter muito cuidado, né? Se Fantasias, né? certificar de que aquela pessoa com quem ela está conversando tanto é a pessoa com quem ela está se relacionando efetivamente. E há um desafio aí, Desmadora, só para a gente, não quero deixar passar, da interdisciplinariedade, né? De você Isso. contar também com outros profissionais, até para dar o tratamento emocional que essas pessoas necessitam. Exatamente. A gente está precisando, mais do que nunca, de psicólogos, de assistentes sociais, de pedagogos, de pessoas dessa área que a gente chama multidisciplinar. E a própria Lei Maria da Penha prevê, até também a Lei de Proteção aos Menores prevê equipes multidisciplinares nas varas, né? Nas varas e também nas coordenadorias, porque é uma escuta diferenciada. Eu, às Sim. vezes, escuto uma mulher, eu tenho um pensamento, eu consigo ajudá-la naquele momento. Mas aquela primeira conversa é só uma orientação. Ela vai precisar realmente de outros cuidados, né? De outra, que não passa só por audiências e por medidas protetivas, Uma né? decisão final não está encerrado ali Não o está problema. encerrada, porque tudo continua para ela. E o meu medo é exatamente isso. Quando ela recebe a medida protetiva, ela tem que ser acompanhada. E olha a inteligência da recomendação 106 116 do CNJ. Quando o juiz determina a medida protetiva, ele de imediato encaminha aquela mulher para o psicossocial do município. E Sim. agora eu estou achando muito interessante que os juízes também estão encaminhando para algum tipo de grupo reflexivo, porque nós precisamos também ajudar os homens. Eu queria muito que eles entendessem isso como um dar a mão, porque no grupo reflexivo ele vai ser ouvido, ele vai ter a oportunidade de falar, ele vai entender toda aquela situação, porque ele passou, quem sabe se autorresponsabilizar e não voltar mais a praticar qualquer tipo de violência, né? Seja contra a mulher, seja contra seus filhos, né? É É, bem interessante essa reflexão. O judiciário não pode trabalhar sozinho. O judiciário tem que trabalhar com toda essa rede que pode, afinal, solucionar o problema. pois é, desembargadora, como a senhora bem disse, tem papo e tema aqui para mais de 2 horas. Eu quero, para esse nosso primeiro papo, a senhora já está convidada aqui para retornar, agradecer mais uma vez o convite e dizer que estamos de portas abertas aqui no nosso podcast para falar mais sobre
a Coordenadoria da Mulher e todas essas ações. Será sempre um prazer voltar aqui. Eu queria sempre abraçar, né, como sempre, cada juiz, cada juíza desse imenso país, seja no primeiro grau, seja no segundo grau, e também todos os nossos companheiros, né, da rede de proteção, que é tão imensa, né, como é imenso o nosso Brasil, e dizer que estamos a postos. Tá bom, desembargadora, muito obrigado. Agradeço mais uma vez a presença aqui com a gente nesse nosso programa. Obrigado por ter acompanhado. Em breve voltamos com mais uma edição do Pode Saber Mais Unicorp. Um abraço.